Essa aula será gravada, tá? Eu vou apertar aqui o botão, iniciar gravação. Então, foi iniciado. Eu vou... Estou preenchendo a chamada aqui dos que já chegaram, tá? Vou anotar o nome de todo mundo que já está presente. Certo. Então, posso começar? Então tá, uma boa tarde a todos, né? E nós vamos hoje começar a nossa aula de constipação intestinal, né? Deixa eu passar aqui. Então, então, do ponto de vista da história, se não tiverem me ouvido, bem, avisem, tá? Do ponto de vista da história, do século XVI antes de Cristo, já foram descobertos papiros egípcios que falavam sobre constipação intestinal, e eles traduziam a ideia de que a matéria fecal retida podia causar envenenamento. Parece uma coisa absurda, né? Mas, se você for olhar na história, essa teoria da autointoxicação prevalece até o final do século XIX. Olha a quantidade de tempo em que a humanidade acreditava que a constipação intestinal ela podia causar envenenamento. Realmente, por muitos e muitos anos, né, teve essa ideia do mal, de que a constipação poderia fazer, mas de uma forma certa, mas errada, né? E aqui uma estatueta maia, né, mostrando uma pessoa em posição de enema. Eu achei muito romântico aí, né? Você está um pouco indeciso, ainda está longe Natal. Você pode pensar em dar um presente desse para o seu namorado, para a sua namorada, para a sua família, né? Você vai chegar lá, olha aqui, com todo o meu amor e carinho, né? Essa estatueta representando uma pessoa fazendo o enema opaco, né? Que criatividade, tanta coisa para fazer e deixar uma estatueta dessa, não é verdade? E olha aqui que coisa linda. Isso aqui são de tribos da África Central, que são cabaças preparadas, todas decoradas e eram utilizadas para a administração de enemas. Esse também é uma sugestão de presente para o final do ano. Você é daquelas pessoas que tem muita dúvida sobre o que dar de presente para as pessoas. Aqui fica uma dica, né? Então, eu estou dando para você, com todo o meu amor e carinho, para você, meu amigo, minha amiga, meu parente, uma cabaça toda trabalhada para você fazer um enema. Que coisa maravilhosa, né? E no século XVII e XVIII foi um período que mais se abusou do uso de enemas, de laxantes, de clisteres, inclusive de sangrias. Às vezes a gente vê alguns filmes relatando alguns documentários sobre o uso de sangrias para as pessoas. Coisa difícil, mas infelizmente isso acontecia. E nessa época, então, no século XVII e no século XVIII, o período que eles mais utilizaram isso. Então, com essa ideia de que a constipação, a pessoa ficava intoxicada, eles utilizavam demais os laxantes para poder tratar essas pessoas. E com o início no final do século XVI, a urbanização e o sedentarismo pioraram, então, os quadros de apresentação de constipação intestinal. A gente sabe hoje que realmente nas cidades, né, urbanizadas como nós vivemos hoje,
A incidência de constipação intestinal é alta, né? E muito está relacionado com esses dois fatores, né? A urbanização e principalmente também o sedentarismo. Em 1917, o Dennis Burkitt, vocês conhecem o Burkitt do linfoma de Burkitt, ele fez a primeira relação da importância da fibra na dieta alimentar. Então, vocês veem com tantos anos, somente em 1970, apenas 50 anos atrás, em que se determinou que as fibras alimentares tinham a sua importância primordial na dieta. E vejam só a prevalência, a importância da prevalência. 1 em cada 10 crianças procura uma atenção médica em alguma época da vida por constipação intestinal. Na pediatria geral, varia de 3 a 8, e na especialidade da gastro, até 25%. De cada 4 crianças, uma pode procurar por conta da constipação intestinal. Que coisa impactante, não é mesmo? Então vamos lá para a definição. Como se define constipação intestinal? Desculpa, é a eliminação de fezes endurecidas, com dor, dificuldade ou esforço, ou a ocorrência de escape fecal secundário à retenção fecal, ou por aumento no intervalo entre as evacuações, menos de 3 evacuações por semana. Vejam bem aqui, gente. Nós comemos, em média, 3 vezes ao dia. Então, se você alimenta 3 vezes ao dia, deveria sair 3 vezes ao dia, não é verdade? E agora vejam bem, se aqui considera a constipação menos evacuações de menos de 3 vezes por semana, vejam a gravidade disso, não é verdade? E aqui a definição, segundo os critérios de Roma 4, que isso não ocorreu em Roma, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, era uma sigla lá, um grupo de gastos que se reuniram, e eles definiram e atualizaram isso, e hoje se considera constipação intestinal seguindo esses critérios. De RNs até 4 anos de idade, você tem presença de 2 ou mais das seguintes por pelo menos um mês. 2 ou menos evacuações por semana, um episódio de perda involuntária de fezes, após a criança já ter tido controle de esfíncter, aí realmente é considerado escape fecal ou soiling, né? Comportamento de retenção, que a criança, pela dor, ela faz uma contração da musculatura externa do ânus, e aí faz com que as fezes voltem para o coloretal. Dor ou esforço intenso. A minha barrinha aqui, eu não estou vendo esse troço. O que é aqui? Alguém consegue ler esse dor e esforço intenso embaixo? O que está escrito? Grande quantidade de fezes no reto, doutor. Isso. Obrigado. Nada. Então, grande quantidade de fezes no reto que pode entupir o vaso. E fezes volumosas que podem entupir o vaso. Certo. Então, é isso para crianças de... Agora, opa, eu voltei aqui. Como é que é? Crianças até 4 anos, né? 4 anos é praticamente a mesma coisa. Tem uma diferencinha aqui que eu não lembro bem. É o... Solomoso, tal. Duas vezes ou mais. Comportamento de retenção. É o mesmo aqui. A diferença aqui que eu não estou achando onde é que está. Onde está o óleo aqui? Após o controle de esfíncter. Esse aqui. Não dá muita diferença. Bom, enfim. Os mais importantes são a questão de 2 ou menos evacuações por semana, de perda involuntária, comportamento de retenção
e fezes volumosas, né? Podem definir. E essa aqui é a escala de Bristol, que todos vocês já conhecem, né? Então, a gente considera como constipação intestinal já Bristol tipo 3, em que as fezes são moldadas, mas apresentam algumas achaduras, certo? Então, o ideal são fezes tipo 4. E a gente vê, quando no nosso dia a dia a gente faz lá o recordatório alimentar, que a alimentação aqui em Cuiabá é péssima. Sempre foi assim, infelizmente. Algumas coisas que eu quero dividir com vocês relacionadas aqui são algo de diagnóstico diferencial. A criança fala que tem dor para evacuar e tal. É um quadro chamado de disquesia do lactente. Isso não é muito comum, eu já vi algumas vezes. Então, são em crianças nos primeiros 6 meses de vida apenas, que elas apresentam choro, vermelhidão da face por 10 a 20 minutos, que antecede as evacuações, mas as fezes são amolecidas. Isso é por conta de uma incoordenação do aumento de pressão abdominal e do relaxamento do esfíncter do assoalho pélvico. Então, a criança tem essa incoordenação pela imaturidade, e aí ela apresenta, então, esse choro na hora de evacuar. É diferente da cólica do lactente, que a criança apresenta choro independente do horário da evacuação, certo? Então, essa aqui é a diferença. A pseudoconstipação do lactente, isso é muito importante. Também, dentro dos primeiros 6 meses de vida, são para casos de crianças que estão exclusivamente em leito materno, em aleitamento natural. Elas têm que apresentar um ganho de peso adequado. A consistência da fésica tem que ser normal, semilíquidas ou pastosas, ou mesmo formadas, mas macias. Não tem dor, não tem dificuldade para evacuar e apresenta uma frequência menor que 3 vezes por semana. E podem chegar até, alguns autores dizem até 3 semanas sem evacuar. Eu considero até 2 semanas sem evacuar. Acho que 2 semanas já está de bom tamanho, né? Então, a criança está tudo bem, aleitamento materno exclusivo, bom ganho de peso, não tem dor, não tem dificuldade para evacuar e apresenta esse tempo de evacuação. Às vezes está saindo pouco porque está entrando pouco, então a criança não tá se alimentando, não tem leite materno suficiente e ela vai ganhar pouco peso e vai evacuar pouco. Mas não é o caso. Aqui a criança tem um ganho de peso normal, está tudo bem e demora para evacuar, tá? Isso acontece porque as fezes do aleitamento materno, o leite materno, ele é tão maravilhoso, que não sobra nada para jogar fora. Tudo é aproveitado. Então, esse é a pseudoconstipação do lactente. A gente vai ter a oportunidade de ver algumas vezes. Então, tanto na disquesia quanto na pseudoconstipação do lactente, não interromper o aleitamento materno. Gente, nós nunca vamos pedir para a mãe interromper o aleitamento materno. Talvez exista na pediatria uma ou duas situações raras, raríssimas, que haja necessidade de interromper o aleitamento materno. Mas a gente nem vai ver isso. Vai ter oportunidade de tão raro que é. Então, jamais peça para interromper o aleitamento materno. Aqui algumas definições para a gente: escapes ou soiling. É a perda involuntária de parcela do conteúdo fecal ou escape de fezes líquidas e muco pelas margens de fecalomas, produzindo uma pseudo-incontinência. Pensa bem, uma criança que é constipada, então as fezes na região do reto, do cólon, do final ali, são fezes muito endurecidas. E quando elas chegam ali na ampola retal, elas estão retidas. O que acontece? A gente tem 2 esfíncteres anais. O interno, que é involuntário, e o externo, que é voluntário. Como a ampola retal está cheia de fezes, ela se abre automaticamente. Então, involuntariamente, a ampola retal, o esfíncter interno, está sempre aberto porque tem um fecaloma ali. Então, a criança passa a se submeter ao controle baseando-se apenas no esfíncter externo. E isso permite que um pouco de fezes passe e suje a roupa íntima. E aí, nesse caso, então,
a, a criança faz uma eliminação de um certo conteúdo. Só que é uma coisa involuntária, de pequena quantidade, de um volume pequeno, na, que suja a roupa íntima, tá? Então, por isso que é chamado de escape. É diferente da encoprese. A encoprese é um ato completo de defecação em sua plena sequência fisiológica. E é involuntário em local e um momento inapropriado, sendo geral secundário a distúrbios psicológicos, tá? Então, na encoprese, você tem um ato completo e involuntário de evacuação, né? Então, a gente tem que diferenciar esses dois aspectos que são importantes, tá? A incontinência fecal é a falta de controle de esfíncter decorrente de causas orgânicas. Por exemplo, uma pessoa que tem espinha bífida importante ou um traumatismo raquimedular, e aí ela não tem controle nenhum do esfíncter. Então, aí, nesse caso, que é chamado de incontinência fecal, ok? A classificação da constipação pode ser uma aguda, né? Em geral, na mudança de dieta ou no ambiente. É muito comum as pessoas, mesmo os adultos, quando viajam, fazem constipação intestinal. Eles estão acostumados com o troninho privado ali, saiu do lugar, não consegue evacuar. Então, essa constipação intestinal do viajante é uma coisa muito comum. Crianças com período febril, porque tem menor ingesta alimentar, menor ingesta de água, inatividade física, pode fazer um pouco de constipação aguda. E a crônica é aquela que é de maioria de 2 semanas, né? E aí, nesse caso, a gente considera como constipação crônica, tá? Ela pode ser orgânica e funcional. A maioria das vezes, 95% das vezes que a gente vê, elas são de etiologia funcional. A orgânica é quando tem uma causa estabelecida, e algum fator, alguma doença que possa fazer, né? E a constipação funcional pode ser simples, complicada ou oculta. Interessante, né? A simples quando é simples, complicada quando complica e oculta quando ninguém sabe o que é. Ficou bem definido, né? Complicada é quando você tem outros fatores associados à constipação. E oculta é uma coisa não muito rara na pediatria. Você vê pacientes que você examina, a criança tem constipação intestinal e a família nunca tinha referido isso, ela não tinha percebido. Então é chamado de constipação intestinal crônica oculta. Okay? A etiologia da constipação orgânica está relacionada a doenças sistêmicas, como doença celíaca, fibrose cística, malformações anorretais, certo? Algumas síndromes de obstrução intestinal, a ganglionose congênita, que é a doença de Hirschsprung, né? A ganglionose adquirida, que é comum na doença de Chagas, né? Da acalásia, certo? Então, esses seriam os casos, tá? E outras anomalias extraintestinais, como endócrinas, como hipotireoidismo, casos de hipopotassemia, hipercalemia, são mais comuns e podem estar relacionados à constipação orgânica, tá? Aqui, então, estão as outras coisas, como a gente já citou, né, das neurológicas, as cefalospatias, as anormalidades da medula espinhal, adquiridas ou congênitas, e outras coisas estariam relacionadas com droga. Os sais de ferro. A gente usa muito a nossa reposição de sulfato ferroso aqui na pediatria. Só que a quantidade que a gente utiliza é pequena. A gente trata poucas crianças hoje com anemia ferropriva. Mas algumas formulações do sulfato ferroso podem fazer constipação intestinal. Alguns tipos de antiácidos, anticolinérgicos e proteínas estão citados aqui, mas elas não têm utilização na pediatria, só para a gente saber. Tá? Então, na constipação crônica funcional, na grande maioria dos casos, é um desvio da fisiologia da evacuação devido à interação de vários fatores.
Hereditários e constitucionais, alimentares que são mais comuns, a criança pode ter evacuação dolorosa. Esse último aqui eu não estou lendo o que que é. Gente, eu não consigo tirar esse trocinho daqui. Com medo de desligar a apresentação. Deixa aí. Qual que é esse último item da tela aqui? Certo, alteração da mobilidade colônica. Tá. Para falar dos hereditários e constitucionais, esses autores, em 1996, eles relacionaram desmame precoce com mudança de padrão evacuatório para constipação intestinal. Tá? Isso é comum. Quando a gente, aqui no nosso meio, as mães trabalham fora muito cedo, né? Então depois de 4 meses elas voltam a trabalhar, e elas utilizam as formulações lácteas. Lembrando que até 1 ano de idade tem que ser uma fórmula láctea, não pode ser leite integral in natura. Tá? Leite integral normal. Tem que ser um leite especial de qualquer uma das formulações. E algumas dessas formulações podem fazer constipação intestinal. Aqui está falando, então, que o aleitamento artificial pode aumentar 4,5 vezes o risco de constipação em relação ao aleitamento natural. E a última linha? O que fala a última linha aqui, gente? Exclusivo, o que é? O leite materno. Certo, tá. Os alimentares, aqui também continuando, esses autores. Opa. Esses autores, já em 98, mostravam que a proctite e a colite alérgica, a alergia à proteína do leite de vaca, eles podem fazer evacuação dolorosa e retenção fecal. Né? Então, a incidência de alergia à proteína do leite de vaca não é raro no nosso meio. Como as mães voltam a trabalhar muito cedo, a criança ela é submetida ao leite artificial e todos os leites, a grande maioria dos leites artificiais são a base da proteína do leite de vaca, né? Então estão relacionados com alergia, tá? E o mais comum em nosso meio, infelizmente, é por uma dieta pobre em fibra alimentar. É importante tanto na prevenção quanto no tratamento. Gente, eu sou cuiabano e quando eu era criança, vegetal, para a gente em Cuiabá era o quê? Batata, cenoura, uma beterraba, alface, e aí, jiló, quiabo, maxixe, só, né? Outras coisas tinha, a gente não comia nada de vegetal quando eu era criança em Cuiabá. Aí eu me casei com uma paulistana. Foi um choque cultural muito grande, gente. Eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo no mercado municipal. O que é isso? Aquilo ali é uma loucura. Ali os vegetais são realmente fresquinhos, não são madurados na geladeira como os que vêm para Cuiabá. Você pega, o negócio é doce. O chão do lugar ali da banca, o cara estava vendendo, ele vai cortando a banca para você experimentar aquele troço lá. E aí o chão, por causa da frutose que fica ali, né? Ele fica grudento do açúcar que está no chão, de tão doce que são as frutas. Que coisa deliciosa. Eu fiquei alucinado. Comecei a pegar um monte de fruta, quando fui ver, a minha conta tinha dado R$ 500. Falei, moço, pode parar, volta tudo. Mas eu fiquei enlouquecido com as frutas. Então foi um choque cultural muito grande a Daisy vir morar aqui em Cuiabá, coitadinha. Ela sofreu demais no começo. Hoje a gente tem muitas opções, né? Então é bem mais fácil, mas naquela época foi difícil. Infelizmente, a incidência de constipação intestinal em Cuiabá é muito grande ainda. E aqui a questão dos episódios de evacuação dolorosa, né? É um círculo vicioso, em que as fezes endurecidas, elas fazem fissuras anais, proctite, e a dor piora a retenção e aí piora a constipação. Então, esse mecanismo retentivo, né, pela contração do esfíncter externo, da
musculatura glútea, faz retroceder o bolo fecal. E daí, então, vai fazer a constipação. E os emocionais hoje são colocados mais como uma tendência do que uma consequência do que uma causa de constipação intestinal, tá bom? Na alteração da motilidade colônica, como já havia citado, questiona-se se é uma causa ou se é uma consequência. Porque alguns estudos de trânsito mostram que 60% das crianças com constipação, elas têm uma lentificação colônica global. Então, isso também poderia estar relacionado com uma causa, né? Este aqui é um estudo de trânsito colônico de paciente com constipação crônica, e ele tem alguns marcadorzinhos bem pequenininhos aqui ao redor, em todo o abdômen, tá? Vocês virem aqui. Então, esses marcadores radiopacos são uma forma de você avaliar o trânsito intestinal. E aqui você tem a presença de mais de 20% dos marcadores depois de 5 dias. Veja bem, a criança comeu 5 dias depois, tem coisa que ainda está por aqui perambulando, ó, pelo intestino grosso, aqui, ó, nem chegou na região lá do reto, né, do colo final, entendeu? Então, mostrando esse quadro, né? Então, no diagnóstico é importante, na nossa anamnese cuidadosa do exame físico, para ver se é uma causa básica de constipação que precisa investigar, e se ela não tem, então sempre encarar provisoriamente como funcional, que 95% dos casos a constipação é funcional mesmo, não é orgânica, tá? Aqui, nas orgânicas, né, a doença de Hirschsprung, é o megacolon congênito. Alguém já teve a oportunidade de ver uma criança com megacolon congênito? Ou lá no berçário, que não tinha evacuado? Ou com uma bolsa de colostomia no ambulatório? Alguém já teve a oportunidade de ver? Ninguém. Então, algumas crianças apresentam isso, né? Olha, é muito importante vocês não darem alta sem que a criança tenha evacuado. O ideal é que você veja a evacuação, por 2 motivos. Primeiro, para ver se a criança evacuou mesmo, se é melena não, né? Se é mecônio, né? Ou se tem fezes de coloração clara que remetem ao diagnóstico de atresia de vias biliares, que é uma urgência gastroenterológica, tá? Então, fezes claras, brancas, é urgência, tem que mandar para investigação imediatamente, tá? A doença de Hirschsprung é menos de 1% dos constipados, e tem um dado aqui que eu quero chamar a atenção, que é o chamado de megacolon de segmento ultracurto, em que ela se manifesta como constipação. A doença de Hirschsprung, você tem todo o cólon alterado, mas no megacolon de segmento ultracurto é uma pequena porção. Então a criança, ela evacua e ela se manifesta como uma constipação intestinal. Vejam que aqui que 81% dos casos só são diagnosticados em adolescentes, ou seja, isso passa despercebido, né, porque não chama muita atenção, né? É como constipação apenas e não se percebe, né? Tá? Aqui o enemopago, no caso da doença de Hirschsprung, né? Então você tem o estreitamento, então essa é a área afetada, né, daqui para frente, e a área dilatada é a área normal, tá certo? Então essa área parece um contrassenso, mas é verdade. Essa área dilatada é que é a área normal, tá? Aqui um enema de um caso de constipação intestinal funcional. Você vê que você não vê nenhum stop, tá? Então é uma dilatação homogênea. Então, quais seriam os sinais de alerta para a etiologia orgânica? Então, retardo na eliminação do mecônio, uma criança que tem outras alterações como déficit de crescimento, ampola retal vazia, não tem comportamento de retenção,
Tem outros sintomas extraintestinais, falta de resposta ao tratamento convencional e assim por diante, ok? Na constipação funcional, é muito importante a característica das fezes, como a gente viu na escala de Bristol, o intervalo, né? Ver se a criança tem comportamento de retenção, se tem escape, se tem alguma complicação. Então, a nossa anamnese é muito importante isso, né? Essas complicações são citadas, elas não são comuns, né? Mas a gente tem que estar atento. Às vezes a criança se manifesta com anorexia ou hiporexia, pode agravar o caso de constipação. Cefaleia, indisposição, tá? Qual que é a última linha aqui? Odor, o que é? Certo, obrigado. E estou mostrando aqui os dados das consultas de constipação intestinal. A maioria não vinha por constipação. 61% tinha dor. E olha, dor abdominal recorrente é uma coisa muito comum na pediatria, muito comum. E aí, aquela dor abdominal, e daí? Você vê que a grande maioria das vezes é por constipação intestinal. E olha quantas coisas relacionadas aqui. As crianças vinham por outras queixas, incluindo infecção urinária, surtos de diarreia, retenção urinária, inclusive, e eram causas primárias por constipação intestinal. Então, o diagnóstico, você tem distensão abdominal, massa fecal palpável não é muito frequente, você vê só em 26%. Alguns têm fissura, podem ter plicoma, tá? Então, esses dados mais comuns. Então, a maioria das vezes o diagnóstico é clínico e não tem muita manifestação. Tá? Exames laboratoriais, na realidade, você vai direcionar quando você vai pensar em causas secundárias de constipação intestinal. Nas primárias, a investigação é clínica apenas. Não? Então, um raio-x simples vai mostrar a impactação de fezes no reto. O enema opaco, se vocês forem fazer o que opaco, tem que lembrar que tem que ser sem preparo. Se você fizer o preparo, tchau, não dá para ver nada. Então, tem que ser sem preparo para fazer a avaliação, tá? E outras coisas da manometria no retal, que a gente usa muito raramente. Então, o tratamento depende da idade, da gravidade. Você pode manter de 6 meses até 2 anos e tem que mudar os hábitos alimentares, que são os mais importantes, né? Então, tratamento, a educação da família, da própria criança, o tratamento da desimpactação, o recondicionamento e a prevenção da reimpactação de novo. Então, na educação é muito importante a cooperação do médico, da família e do paciente, para não criar novos motivos de ansiedade. Essa questão da mudança nos hábitos alimentares, da ingesta de água. Desculpa. A gente aqui em Cuiabá toma muita água. Gente, meninas, me desculpem aqui, mas eu tenho que falar isso. Banheiro público masculino em Cuiabá é a visão do inferno. O freguês faz o xixi dele ali e não dá descarga. Ele deixa para o próximo colega fazer o exame de urina, né? E às vezes vocês veem, a gente vê, né? Urina amarela dessa cor, às vezes até mais amarelo. Fala, gente, quem que é o dono dessa urina? Toma água, por favor. A pessoa não toma água. E a falta de água é muito importante na etiologia da constipação intestinal, né? Então, tratamento desimpactação, nos casos mais importantes, né? E tem várias coisas que podem fazer, tá? Óleo mineral, e aqui está o pozinho mágico, gente, é o polietileno-glicol. É uma medicação relativamente nova, tem alguns anos que está sendo utilizado na pediatria, mas ele é um pozinho mágico, funciona muito bem, tem pouco efeito colateral, não tem nenhuma absorção. E esses outros casos aqui, né, eu coloquei, mas a gente não usa, né? Impactação daí. Lembrando que a desimpactação incorreta, ela
é uma causa frequente de sucesso terapêutico. Então, se você não fizer com a boa abordagem, a criança vai ficar constipada, você não vai fazer esse controle, né? Então, aqui está a forma de recondicionamento do hábito. Isso é muito importante, a gente orientar a família. Fazer um treinamento de 5 a 15 minutos no vaso, em horários pré-fixados, para aproveitar o relaxamento gastrocólico. Então, após a alimentação, para aproveitar o reflexo gastrocólico, a criança vai ficar um tempo ali no banheiro, sentadinha, fazendo força, né? Lembrar da tampa auxiliar para apoiar os pés, para facilitar a prensa abdominal, né? Então, crianças que estão em tratamento, em tratamento de controle de esfíncter, não deve ser feito isso, né? Então, vejam bem, este aqui é uma postura ideal para a gente saber da posição de toda pessoa, não só das crianças, de toda pessoa. Então, para a pessoa, um apoio para os pés aqui, em 90 graus, né, em relação ao joelho, o joelho apoiado, o cotovelo apoiado no joelho. Então, a criança está completamente solta e relaxada. Essa é a posição ideal, né? A melhor forma para evacuação é de cócoras, como era antigamente os nossos avós, tataravós, lá no meio do mato, na roça. Então, lá agachava e evacuava. É a melhor posição. Quando eu era criança, eu estudei no São Gonçalo aqui. Alguém aí desse grupo estudou no São Gonçalo? Não? Bom, ninguém é perfeito, né? Fazer o quê, né? Eu me lembro quando eu era criança, o vaso sanitário no São Gonçalo tinha alguns vasos que eram uma plataforma e a pessoa se agachava ali e ficava na posição de cócoras para evacuar. Tá? Mas a gente não vai fazer isso em casa, né? Então, aqui a posição é muito importante a gente avaliar isso, tá? O tratamento da prevenção é dieta rica em fibra, líquidos e laxantes, tá? Vamos lá. A dieta rica em fibras, então, ela é importante você colocar de meio a 1 grama de fibra na dieta, né? E elas podem ser solúveis ou insolúveis. As polpas de frutas, as leguminosas, a aveia, por exemplo, casca de frutas, cereais, alguns tipos de hortaliças que são fibras insolúveis. Então, a nossa dieta deve ser rica em fibras para prevenir a reimpactação, certo? Os laxantes podem ser de vários meses, numa menor dose, até uma retirada gradual, né? O óleo mineral, a gente não indica para crianças menores de 2 anos ou crianças com problemas neurológicos pelo risco de aspiração, né? E lembrando que o óleo no pulmão, ele nunca vai ser reabsorvido, né? Então, usar longe de refeições por causa da absorção de vitaminas, mas a gente não usa óleo mineral, né? Eu estou só mostrando aqui para vocês o que tinha de arsenal terapêutico, mas que na nossa época nem é usado, né? O hidróxido de magnésio, a lactulose também pode ser usado, é 1 a 3 ml por quilo por dia, 2 vezes, faz mais flatulência. E aqui estão os pozinhos mágicos, o polietileno glicol, 4.000, sem eletrólitos, ou o macrogol, em geral tem um pouco de eletrólito. A dose é de meio a 1,5 grama por quilo por dia de apresentação. Tá? Então, a rotina que a gente faz é metade do peso em quilo. Então, se a criança pesa 12 quilos, você vai fazer 6 quilos para ela. Tá? E a gente tem a formulação pronta, é uma marca que tem, e ele tem 2 apresentações, que é 17 gramas e meio e 8 gramas. Então, você tem que jogar e fazer uma matemática para ver se a criança pode usar isso ou não, né? Ou você tem que fazer. E você pode mandar manipular o polietileno glicol na farmácia de manipulação, qualquer uma daí, para fazer a dose adequada, certo? Então, é muito importante essa questão do uso desse arsenal para prevenção da reimpactação e para normalização do hábito intestinal.
Essas tias só mostrando para vocês essas coisas que tinham no passado, né? Nenhum desses a gente usa mais, tá? E aqui uma das coisas mais importantes, como eu já tinha citado, o aumento de ingesta líquida. Gente, a nossa urina tem que ser transparente, dessa cor aqui. Se ela está amarelada, a gente já está desidratado. Então, nós temos que tomar muita água no decorrer do dia. A gente fica só trabalhando ali, não, e se esquece de tomar água. Então, lembremos-nos disso. O biofeedback treina o paciente para relaxar o esfíncter do anel retal. É um aparelho introduzido no ânus. A gente não utiliza isso aqui. Alguns têm um resultado divergente, só para vocês saberem que tem. Então, introduz um sensor no ânus e vai fazendo uma estimulação elétrica ali, ok? Outra coisa importante é lembrar a alergia à proteína de leite de vaca, né? Que tem demonstrado, então, alguns estudos mostrando que as crianças se apresentavam com constipação e melhoravam após a exclusão de leite de vaca e derivados da dieta da criança, ou no caso da dieta da mãe, quando estava em aleitamento materno exclusivo. Cirurgia só para casos extremos, né, de megacolo e megareto, tá? E as medidas profiláticas, que são as mais importantes, como a gente falou, o aleitamento materno, uma dieta rica em fibras alimentares, muito líquido, o treinamento esfinteriano correto, não postergar as evacuações e atividade física. Tá? Então, o aleitamento materno previne tudo, né, gente? O leite materno cura quase de frieza câncer, né? Verdade. É a 10ª maravilha do mundo antigo e presente, moderno e pós-moderno. Tá? E essa aqui é uma dieta rica em fibras alimentares. Olha que coisa linda. A nossa dieta, nossa alimentação dia a dia tem que ser assim, colorida. Eu tirei a foto do meu prato um dia de almoço aqui. Quero fazer uma propaganda aqui na minha casa. A dieta é vegetariana. Ovo lácteo vegetariano. Então, veja aqui, olha só, a dieta rica em todas as fibras, né? Tem fibras insolúveis, os vegetais, que tem ervilha, tem milho, tem tomate, tem pepino. Tem isso aqui e algumas outras coisas. A nossa dieta tem que ser bem colorida no dia a dia, não é aquela comidinha rápida só de arroz e feijão, ok? A quantidade de líquidos, a gente já falou. O treinamento esfinteriano correto, não postergar as evacuações, isso é muito importante, né? A atividade física, tá? Então, era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, tá? E lembre-se, o sábio Salomão já disse, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso vale para tudo na nossa vida. Nós, como pediatras, como profissionais que atendem as crianças, nós somos responsáveis por essa educação das crianças que estão na nossa frente, no nosso meio, na nossa família. Se alguns já são pais dos seus filhos, têm sobrinhos, primos, e, acima de tudo, dos nossos pacientes. A gente tem que ensiná-los quando criança. E isso, sem dúvida nenhuma, vai valer a pena. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos abertos a perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só um minuto que eu vou refazer a chamada aqui, tá? Ok. Chamada feita. Alguma pergunta? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos. E a gente se encontra qualquer dia, qualquer hora. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Boa noite. noite. Obrigado.